TV Câmara, Campinas. Olá, boa tarde. Nós estamos falando direto do Teatro Bento Quirino, de onde vai acontecer agora a 5ª reunião ordinária da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente e da Juventude, comandada pela vereadora Débora Palermo, que hoje traz especialistas para falar sobre rol taxativo e suas implicações na saúde de crianças e adolescentes. Agora, com a palavra, a vereadora Débora Palermo. Boa tarde a todos que nos assistem nessa tarde. Estamos dando início à 5ª reunião ordinária da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente e da Juventude. E o tema dessa tarde será o rol taxativo e suas implicações na saúde de crianças e adolescentes. Lembrando que o rol taxativo não traz implicações somente para crianças e adolescentes, né, mas também para todos os usuários de planos de saúde, né? Mas, como essa comissão é da criança e adolescente, nós vamos estar falando, o foco principal serão elas, as nossas crianças e adolescentes. Quero agradecer desde já a presença da doutora Verusca Furlan Carreiro, membro da Comissão da Pessoa com Deficiência da OAB Campinas, da doutora Juliana Cristina Soares Chagas, advogada, membro da Comissão da Pessoa com Deficiência da OAB Campinas, da doutora Paula Baggio, advogada e conselheira do PAICA, que é um serviço de atendimento, né, a crianças e adolescentes em Campinas. Ela vai falar um pouco também, a doutora Paula, sobre esse serviço de extrema relevância no município. E também quero agradecer a presença da doutora Esmeralda Bruni, vice-presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB Campinas. O vereador Paulo Búfalo, que faz parte dessa comissão, justificou a ausência e nós tínhamos aqui até poucos minutos também a presença do vereador José Carlos, presidente dessa casa. Para a gente poder dar início, né, à reunião, vamos falar um pouquinho do que se trata, né, o rol taxativo, né, que tem sido muito discutido, né, amplamente discutido, devido ao prejuízo que ele vem trazendo à sociedade, aos usuários de plano de saúde, né? E no mês de junho de 2022, agora, né, bem recente, o Supremo Tribunal de Justiça, o STJ, finalizou o julgamento relativo ao rol de procedimentos e eventos de saúde estabelecido pela ANS. A decisão foi favorável ao caráter taxativo, que antes não era taxativo, ele era exemplificativo, né? não era taxativo. E nós hoje vamos discutir quais os prejuízos que isso vem trazendo aos usuários de plano de saúde, principalmente com foco nas crianças e adolescentes, o que é esse rol taxativo, né? E o que nós, enquanto sociedade organizada, munícipes, cidadãos e usuários de planos de saúde, podemos fazer, né? Para que esse rol taxativo não siga em frente, né? Ele não seja efetivado. Então, para começar os debates essa tarde, é bom lembrar também que após a decisão do Superior Tribunal de Justiça, do STJ, 51 deputados federais e 11 partidos já apresentaram ao menos 18 projetos de lei para alterar essa regra. Então, é importante a gente, todos nós sabermos disso e fazer pressão também, né? Para os deputados, para a Câmara dos Deputados, para os senadores, né? Para que eles realmente se coloquem em defesa da população e dos usuários dos planos de saúde. Para falar um pouquinho mais, né, e entender um pouquinho mais do que nós estamos falando, nós vamos passar um vídeo, né? Talvez tenha pessoas nos assistindo que nem sabem direitinho ainda o que se trata esse rol taxativo. Então, eu vou pedir para que passe esse vídeo, que é um vídeo bem legal, bem autoexplicativo, e depois a gente segue com as nossas convidadas essa tarde.
Bom, acho que deu para a gente fazer pelo menos uma introdução, né, nesse tema de importância relevante. Foi um movimento, né, de mães e da sociedade antes da votação. Infelizmente, o STJ não ouviu, né, a população. Mas vamos ouvir a doutora Verusca Furlan Carreiro, né? E ela vai estar falando um pouco do histórico do rol taxativo, desde quando começou, né, doutora Verusca, e como está hoje. Agradeço, viu, doutora Verusca, desde já a sua presença e, por favor, fique à vontade. Ligou? Boa tarde. Ligou. Bom, meu nome é Verusca, eu sou formada pela PUC Campinas, sou pós-graduada pela Unisal em Direito Processual Civil, sou advogada militante, atuante aqui em Campinas desde 1998, inscrita nos quadros da OAB. Sou mãe de gêmeos, eles têm 10 anos, e o meu filho, Gabriel, é uma criança com síndrome de Down. Eu faço parte da comissão da OAB Campinas, eu cheguei até a comissão em 2020, e o que me motivou a procurar a comissão da OAB foi justamente para tentar colaborar para que a gente possa deixar aqui o mundo um pouco mais acessível, mais acolhedor, onde os direitos das pessoas com deficiência sejam divulgados e sejam respeitados, para que eles possam conquistar esse lugar ao sol. E o direito, entre esses direitos, obviamente, está o direito à saúde, ao direito a ter um bom desenvolvimento, a ter uma cobertura, a poder ter acesso a uma terapia de qualidade, a remédio, a cirurgia. São direitos, inclusive, para qualquer criança. Saúde é um direito constitucional, um direito básico, que está correndo risco aí de ser muito desrespeitado e deixado de lado com essa situação que a gente se instaurou aqui. Eu gostaria de deixar registrado que, embora esse rol, essa questão do rol e da ANS, ela não envolva diretamente o SUS, porque o SUS não está sujeito ao controle da ANS, nem a essas normas que ele edita, o fato é que ele pode sim, como foi colocado inclusive no vídeo, ser impactado pela quantidade de pessoas que podem migrar para um atendimento que hoje já enfrenta dificuldade, que já, muitas vezes já não tem fila, já não consegue atender as pessoas que estão lá. E no caso das crianças, se a gente pensar principalmente nas crianças com deficiência, esse tempo que eles ficam aí parados, esperando muitas vezes para conseguir uma consulta, para depois para o encaminhamento, para depois para uma terapia, é um tempo de ouro, um tempo que é perdido. Né? Então, a gente está falando aqui do rol e tudo da ANS e da dificuldade, mas essa dificuldade pode alcançar também esses usuários que nem o plano tem, que nem condição de ter o plano e que, de repente, vão concorrer com essas pessoas. Feito esse esclarecimento, eu vou tentar aqui, de forma bem sucinta, de explicar o que é rol, o que é ANS, como que tudo isso surgiu e como que a gente veio tendo a evolução dessa questão dentro do judiciário e tudo mais. Bom, os planos de saúde, a saúde suplementar, que é o tema aqui da questão, ela até 1998, ela não tinha uma legislação específica. Quando foi editada, em 1998, a Lei 9656, conhecida como Lei dos Planos de Saúde, para regulamentar o setor da saúde suplementar no Brasil, inclusive para fiscalização do atendimento que esses planos faziam aos usuários, que desde sempre já existia muita dificuldade. Essa lei dos planos de saúde, quando foi editada, ela previu a criação de um órgão, de uma agência, que é exatamente a ANS, que está aí tão comentada e tão falada, que teria como função regulamentar, fiscalizar os produtos e serviços
E ela foi criada 2 anos depois da criação da Lei dos Planos de Saúde. A ANS existe desde 2000. Ela é um órgão da autarquia federal, ela é um órgão ligado ao governo federal e ela responde hierarquicamente ao Ministério da Saúde. Uma das atribuições da ANS é justamente, através de uma resolução normativa, a forma como ela faz, ela tem a atribuição de emitir uma listagem, uma lista, que seriam os procedimentos, eles chamam de procedimentos e eventos de saúde. Essa lista, hoje, ela lista 3.365 procedimentos que são de cobertura obrigatória pelos planos. O que são esses procedimentos? Pode ser um exame, uma ressonância magnética, um PET scan, pode ser uma medicação de quimioterapia, de radioterapia, uma técnica cirúrgica, pode ser sessões de fisioterapia, pode ser a questão, no caso das crianças, como o meu filho, as sessões multidisciplinares que ele precisa, consulta muitas vezes com algum profissional especializado, tudo isso é previsto nessa norma da ANS. Desde a criação da lei, uma das atribuições de editar essa listagem, eles deveriam, a cada 2 anos, fazer uma nova edição, e nessa edição eles revisariam e poderiam incluir procedimentos dentro dessa listagem. Por muito tempo, esse rol, embora ele sempre tivesse ali colocando que ele era um rol de cobertura obrigatória mínima, porque existia essa expressão dentro do texto das resoluções, desde sempre as operadoras, olha, isso não está no rol, isso não está no rol. Você ia lá para pedir um exame, às vezes de sangue, um exame super simples, olha, não está no rol. Mas se você precisasse e quisesse, você recorria para o judiciário. E era relativamente tranquilo a resposta que se tinha, tanto em rapidez, como na facilidade de demonstrar. O laudo do seu médico era aceito, sem maiores problemas, sem maiores questionamentos. Estava ali, porque está precisando, a gente vai deferir, e daí eles cumpriam. Algumas vezes, dependendo do que fosse, mesmo quando não estivesse no rol, as operadoras até cobriam, às vezes era uma coisa mais simples. Agora, depois da situação como a gente está hoje, não importa se for um exame de sangue que você vai no laboratório verificar que custa R$20, se não tiver no rol, eles vão ter legitimidade para negar. Esse rol exemplificativo, que seria esse rol de cobertura mínima, o entendimento do judiciário, por muito tempo, foi bem pacífico nesse sentido. Tanto aqui na primeira instância, que é o juiz aqui da cidade, quanto o tribunal em São Paulo e também em Brasília. Brasília, o STJ, onde foi julgada essa ação, ele tem 2 turmas, que é a segunda sessão. Ela tem 2 turmas que tem como competência julgar esse tipo de procedimento. Então, o processo chegou em Brasília, não importava na mão de quem caía. Eles normalmente confirmavam. Em 2019, nós tivemos, foi em dezembro de 2019, um pouco antes do recesso do judiciário, uma modificação, um dos ministros julgando um caso, era um caso do Paraná, que chegou até lá, era relativo até uma cirurgia de coluna, que era uma cifoplastia, acho que era o nome Ele disse que essa cifoplastia não estava no rol. Ele acolheu a argumentação integral da operadora. Essa cirurgia não estava no rol. Existiam outras cirurgias no rol que poderiam ter sido feitas, que custariam menos. E ele trouxe um argumento que depois começou a ser replicado por outros ministros e também por juízes aqui de base, e que começou-se a dizer que esse rol exemplificativo estava significando cobertura ilimitada, que isso estaria onerando de forma muito severa os planos de saúde e que se corria o risco da saúde suplementar no Brasil ser inviabilizada, que os planos
não teriam condições de operar por conta do custo. Obviamente, é um argumento que a gente sabe que não se sustenta. Se qualquer pessoa que fizer uma consulta pelo Google em um site especializado no valor econômico ou outra coisa que valha e fizer lá uma busca, porque os planos eles têm que divulgar esses balanços todo ano. Se você entrar lá, você vai ver que, mesmo na época que o entendimento era pacífico no sentido do rol exemplificativo, os lucros sempre foram grandes e eles continuam subindo com o rol exemplificativo e agora vão subir mais ainda com a questão do rol taxativo, com a restrição desse alcance, com a dificuldade maior. Então, assim, a saúde, o resguardo da saúde das pessoas está sendo trocada por uma questão de lucro. Está virando uma mercadoria. Existe uma frase da ministra Carmen Lúcia, se eu não me engano, que ela fala que saúde não é mercadoria, alguma coisa nessa linha. E eu acho que ela cabe muito bem aqui no ponto que a gente chegou aqui. Então, o que a gente hoje a gente vê? Depois que houve essa mudança, esse voto, ele reverberou, outros ministros da quarta turma começaram a aplicar esse voto. E os pacientes que às vezes já tinham um processo há 3, 4 anos correndo, quando esse processo chegava dentro dessa turma do STJ, acontecia muitas vezes de cair na mão desses ministros que tinham o entendimento pelo rol taxativo e eles invertiam a condenação. Eles retiravam o direito do paciente, dizendo que a operadora tinha... Eu tive uma situação, eu passei por isso, um caso também de uma criança com uma comorbidade, ela tinha autismo e síndrome de Down, ela foi julgada pela Maria Isabel Galotti, e ela aplicou integralmente, ela reproduziu quase o voto inteiro do ministro Salomão nesse julgamento. E a Unimed suspendeu o tratamento, na época, por um período dessa criança. Essa criança teve um prejuízo, ele chegou a ter regressão, foi uma situação bem difícil. Nós conseguimos, através do embargo de divergência, que é exatamente o tipo de recurso que foi julgado lá em Brasília no dia 8, eu pedi uma tutela antecipada e, na época, inclusive, quem foi o relator que recebeu o meu embargo foi o ministro Cueva, que foi o ministro que trouxe a ideia do rol taxativo mitigado. Era um ministro que era da terceira turma, um ministro que sempre deu muitas decisões favoráveis e que, pelo menos para mim, foi uma surpresa muito grande a mudança de posicionamento dele. A hora que eu ouvi, inclusive eu e a Juliana estávamos acompanhando pelo WhatsApp ali a conversa e a gente trocou uma ideia, como assim o Cueva mudou de opinião. E eu pensei na hora, eu falei, nossa, esse minha liminar vai cair. Por enquanto, não teve, mas eu tenho 2 casos que devem entrar em julgamento logo. E o que foi esse julgamento desse embargo? Nós tivemos ali um julgamento, então, pelas 2 turmas. O ministro Salomão tinha feito um voto pelo rol taxativo total, a ministra Nancy pelo rol exemplificativo, e o ministro Cueva trouxe eles chamam de um meio termo, não é um meio termo bem prejudicial, que é esse rol taxativo mitigado. Mitigado por quê? Porque ele seria um rol taxativo atenuado, um rol que comportaria exceções na presença de determinados requisitos que, inclusive, foram previstos nesse voto. Nos casos específicos ali que foram julgados nesse dia, um deles também era um caso de um escritório aqui de Campinas e versava especificamente sobre um caso do tratamento de uma criança autista. Nesses casos, quando eles fizeram a análise do mérito propriamente, eles declararam que o rol deveria ser um rol taxativo, mas ao adentrarem ao mérito, eles deram a procedência da ação, mantiveram a ação favorável ao consumidor. No caso desse menino, eles reconhecendo que o tratamento de autismo estava no ABA, estava no rol, eles usaram de novo o poder que a gente tem visto ser conferido à ANS
diante dessa mudança de posicionamento, eles trouxeram uma nota técnica da ANS, onde ela fala que o AB está no rol. Eles justificaram que não poderia ser um tratamento ilimitado também numa resolução normativa. Então, esse rol, o voto que eles fizeram, ele trouxe um poder bastante grande para a ANS, que é um órgão regulatório de praticamente legislar e retirar, inclusive, direitos. Porque ela pode, quando ela atualiza aquele rol, ela pode, inclusive, suprimir alguma coisa que esteja ali, se ela entender que aqui não tem comprovação científica, se ela entender que já existem outros procedimentos, ela pode, inclusive. Então, a gente está correndo o risco de perder direitos em função de uma agência reguladora. O processo de inclusão de um procedimento na lista é um processo difícil, é um processo demorado. E essa modificação que foi feita agora em março de 2022, dizendo que essa lista vai ser atualizada a cada 6 meses, isso, inclusive, também foi utilizado no voto, falando, não precisa mais ser exemplificativo, porque a lista agora vai ser atualizada com mais frequência. A questão é que essa atualização com mais frequência não vai ser da forma como está sendo colocado. O processo é difícil, precisa passar por um crivo de muitos órgãos técnicos, o CONITEC, o NATJUS, e isso tudo demanda investimento, isso demanda tempo, isso demanda dinheiro. Então, não é simples. Nós não vamos, daqui 6 meses, ver esse rol crescer aí, sendo acrescentado 500 procedimentos. Corre o risco, inclusive, de ser editado com 2 ou 3 coisas, até só para falar que foi editado. Tá? Então, embora eles tenham declarado esse entendimento pelo rol taxativo, não foi uma decisão unânime, né? Foi uma decisão dividida. Tudo bem que foi uma maioria considerável, foram 6 ministros contra 3 que mantiveram o entendimento, 3 ministros da 3ª turma que se mantiveram ali, considerando, entendendo o clamor social, inclusive, da coisa. É importante a gente destacar que essa decisão ela serve como um orientador para os processos que estão em curso, para os processos que vão se iniciar e para os magistrados que estão com processos desse caso dentro do gabinete. Não existe obrigatoriedade de seguir aquilo que eles decidiram. E ainda que esses magistrados resolvam seguir, existe dentro seguindo aqui alguns critérios da demonstração da eficácia, da comprovação científica e da real necessidade, esse magistrado pode se convencer que ainda fora do rol, aquele tratamento deve, ou aquele procedimento, aquele remédio que for, é devido, é necessário, como foi reconhecido no caso dos 2 em Brasília, que apesar deles terem fixado, eles mantiveram a obrigatoriedade. Então, isso é possível. Uma coisa que eu acho que também é importante a gente deixar claro, que foi uma dúvida que eu acredito que a Juliana também tenha recebido muito essa pergunta. Olha, mas eu tenho um processo, meu filho faz o tratamento através desse processo. Mas como é que... meu processo já acabou. Então, se o seu processo, seu filho está fazendo, ele recebe medicamento, ele faz terapia, o que for, por um processo que já teve todo o trâmite, já teve julgamento, já teve aquilo que a gente chama de trânsito em julgado, o encerramento formal, não deve haver nenhuma modificação. Aí a minha liminar do meu processo em curso. A liminar do processo em curso, ela pode haver uma modificação? Pode, mas não pode haver uma decisão unilateral da operadora. Olha, eu estou suspendendo porque teve o julgamento em Brasília, o rol é taxativo e a partir de hoje, isso não pode. Se existe uma ordem judicial que está determinando foi deferido para uma cirurgia, ele não pode desmarcar a cirurgia sem uma nova ordem. Como vai ficar o caso dos processos em curso? O caso dos processos em curso vai depender de muitas variáveis, vai depender, inclusive, de como aquele juiz vai entender
aquela decisão lá, se é falar, não, eu vou seguir, porque se eu não seguir, eles vão mudar depois, ou se ele vai falar, não, eu vou continuar com a minha posição, ou pode até ser que ele realmente se convença que, naquele caso concreto, existe a necessidade, porque a verdade é essa. Nós vamos, a Ju, acho que vai comentar melhor tudo isso, mas nós vamos ter agora um olhar muito individualizado, muito caso a caso, e que vai depender muito de uma preparação. Os processos, inclusive, que estão em curso, vai depender muito daquilo que foi colocado, dos documentos que tiverem nesse processo, de como esse processo foi instruído, das provas que foram trazidas para esse caso. Vai ter uma variável, eu acho que bem grande. Existe a possibilidade de mudança? Existe. Mas não é imperativo, não é porque teve que automaticamente vai cair tudo de todo mundo e em todas as circunstâncias. Eu tenho uma preocupação grande, a gente estava comentando aqui antes do início, que era a questão da sobrecarga do SUS. Porque a gente ainda não sabe como é que essa decisão vai impactar, se vai aumentar as negativas, se não vai, enquanto que vai aumentar. E se essa coisa ganhar um corpo, que os processos começarem improcedente, as pessoas, ao invés de tentar, elas vão recorrer para o SUS, que é o acesso gratuito, público e universal. E vai trazer uma sobrecarga num sistema que já é um sistema bastante, apesar de todos os esforços que é feito pelo poder público, é um sistema muito sobrecarregado, já é muito difícil. E eu tenho também uma preocupação, que a Juliana vai, acho que, poder explicar também melhor que o assunto, que são famílias que muitas vezes não vão ter, que pagam ali o plano de saúde, que às vezes até conseguem dar entrada num processo judicial, mas a depender da quantidade de coisas, se começar a precisar de perícia, de determinadas documentações e provas, essas pessoas não vão ter condição de pagar por isso. Elas podem até conseguir pagar pelo advogado, pagar para custa judicial, mas elas não vão conseguir, às vezes, pagar pelo custo que vai demandar, porque uma perícia ali, por exemplo, se for determinado dentro desse processo, não é barato. E talvez isso comece a ser exigido por conta da parte técnica aqui dos votos. Eu vou deixar agora a Juliana comentar melhor essas questões técnicas aí que eu estou falando, esses requisitos que foram trazidos na mudança. Eu agradeço muito o convite, a oportunidade, eu me coloco à disposição e eu deixo aqui um desejo como mãe e como cidadã, que a gente possa, trazendo a oportunidade do debate, trazendo a informação, trazendo o conhecimento, um pouco acalmar quem está aí. Nossa, mas eu vou perder, não vai mais ter jeito. Não é assim, ainda é possível. Quem tem processo em curso, procure o seu advogado, converse, acredite no trabalho dele. E nós, como sociedade, vamos tentar nos mobilizar, passar isso adiante. Nós temos aí, como foi citado pela vereadora, vários projetos de lei tentando trazer o rol exemplificativo. Nós temos ações diretas de inconstitucionalidade lá no Supremo, que é a nossa última instância, tentando trazer, tentando dizer que esse poder da ANS é um poder que está exacerbado, que é inconstitucional, que ela não pode atropelar as leis, então tentando trazer esse conceito do rol taxativo, do rol exemplificativo de volta. Eu acredito que, como sociedade, a gente unindo, a gente pode, sim, continuar e dando oportunidade para as nossas crianças crescerem com saúde e tendo o direito deles respeitado. Muito obrigada. Nós que agradecemos, doutora Verusca, a participação e informações tão ricas, tão importantes, né? É muito importante a gente lembrar que as pessoas recorrem ao plano de saúde porque o SUS ele não consegue dar conta de atender todo mundo. Ele é sobrecarregado, todos nós sabemos disso. Para um exame, para uma cirurgia, até para um atendimento médico, uma simples consulta, é bem complicado. Então, as pessoas acabam pagando um plano de saúde, que não é barato, né? Não é barato, é pesado, para poder
ter acesso mais rápido, ter os exames, ter um atendimento médico mais, vamos dizer, mais rápido, mais pronto, né? E aí vem uma decisão dessa que deixa a gente muito preocupado, né? Agora, quanto às crianças, eu gosto muito de lembrar de alguns artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Primeiro, que criança é prioridade absoluta, né? Ou absoluta prioridade, né? Nas políticas públicas, na destinação de recursos, né? E hoje nós estamos falando em saúde, eu quero ler os artigos que dizem respeito a isso. O artigo 11, né? Ele fala que é assegurado acesso integral às linhas de cuidado voltado à saúde da criança e do adolescente por intermédio do Sistema Único de Saúde, que é o SUS, né? Observado o princípio da equidade no acesso a ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde. E aí nós temos o parágrafo 2º, que fala que incumbe ao poder público fornecer gratuitamente aqueles que necessitarem medicamentos, órteses, próteses e outras tecnologias assistivas relativas ao tratamento, habilitação ou reabilitação para crianças e adolescentes, de acordo com as linhas de cuidado voltada às suas necessidades específicas. Então, não pode de forma alguma ser negado nenhum tipo, né, de tratamento a nossas crianças e adolescentes. Então, vocês pais que tenham plano de saúde, se for negado, o SUS tem que, o poder público, através do SUS, tem que garantir esse atendimento para as nossas crianças, para os nossos adolescentes. Seja através de uma ação, né, através da defensoria, ou ação judicial, ou se não conseguir, né, o acesso tranquilo por vias normais, né? Então é isso, e nós estamos falando de planos de saúde, né, que tiveram no ano de 2020 um lucro de 17 bilhões, né, de 17 bilhões, e fala-se que ia se tornar inviável, que os planos de saúde talvez não fossem mais possível. Então, um problema econômico, né? Então, há coisas que a gente precisa, como diz, botar a boca no trombone, né, e não aceitar de forma alguma. Bom, nós vamos ouvir agora a doutora Juliana, né? Doutora Juliana, que é membro da comissão da OAB também, da pessoa com deficiência. Ela vai falar um pouco sobre como que os usuários de plano de saúde devem agir, né? Podem agir nos casos de negativa ou de alguma dificuldade para acessar os serviços que os médicos, né? Ninguém melhor que os médicos sabem o que é melhor para o paciente. Eu acho que, para mim, eu não consigo entender como que a gente pode querer frear o que um médico, que é o especialista, que é a pessoa que sabe o que é melhor para o paciente, está dizendo, né? Então, se o médico está dizendo que é necessário aquela prótese, ou aquele tratamento, ou aquele atendimento, eu acho que é inquestionável. A decisão médica deveria ser inquestionável. Mas, para isso, nós vamos te ouvir um pouco, doutora Juliana. Muito obrigada pela presença e, por favor, fique à vontade. Estão me ouvindo? Eu agradeço imensamente, é um prazer falar sobre esse assunto aqui. Tá, né? Tá. É um prazer para mim, como advogada da área e como mãe, né, eu também tenho o Lucas, que tem síndrome de Down, com 4 aninhos, então a gente está sempre se unindo. Eu costumo dizer para as minhas colegas aqui que eu falo, eles mexeram com mães, advogadas, né, e mães atípicas, não tem como, né? Então vamos lá, a gente vai se unir cada vez mais para que as crianças tenham o melhor tratamento possível. Sejam crianças típicas ou atípicas, toda criança merece a atenção. O que eu sempre falo para os meus clientes, para quem me procura nesse sentido, né, até mesmo para às vezes, que eu participo de muitas lives, converso com muitas terapeutas, mesmo quando as terapeutas não são da clínica onde meu filho faz, então eu vou em outras, converso. E uma coisa que a gente se preocupa bastante foi uma coisa que a senhora falou agora, que é a primeira infância, né? Então, o que acontece nessa primeira infância? Principalmente nas questões da parte neurológica das crianças, ela tem que ser desenvolvida o máximo possível. E o que vai acontecer com essa criança que for melhor desenvolvida
melhor assistida nesta faixa etária, que a gente chama de fase de ouro. Ela vai ter que conseguir desenvolver a parte cognitiva, a parte motora e a parte comportamental. Então, a gente vai conseguir integrar essa criança na sociedade, né, incluí-la na sociedade, em todos os ambientes, familiar, escolar, social. Isso eu não estou falando só de uma síndrome ou outra síndrome, ou são todas, porque cada indivíduo ele tem que ser analisado de uma forma muito individualizada. Então, é impossível o judiciário querer taxar num bolo como tudo taxativo, né, e fechar a conta. Não tem como. Então, o que eu vejo, quando aconteceu esse julgamento aqui, o meu telefone, eu achei que fosse explodir, né? Eu falei, nossa. Eu cheguei no outro dia na clínica para levar meu filho na terapia, as terapeutas, as mães estavam tudo na porta me esperando. Eu falei, calma, pessoal, calma. Vamos respirar, a gente tem que digerir, porque no judiciário tudo é assim, tudo que é novo no judiciário assusta, causa aquele alvoroço. Nós, mães, dói na alma, né, Paula? Dói na alma da gente, porque de pensar que o nosso filho pode ficar sem tratamento é uma coisa que, assim, desestabiliza. Mas a gente precisa digerir. E o que eu tenho visto aqui, está tudo muito recente, então ainda vai alguns meses, mas, como eu disse no começo, as famílias, eu estou falando mães, normalmente é a mãe que fica mais à frente da questão da terapia, mas os pais também colaboram muito. Então, o que precisa hoje é exatamente o que está acontecendo. É essa manifestação, o engajamento, todo mundo se unir para que a gente possa ter frutos, né? Cada um na sua área. Às vezes a mãezinha acha que a opinião dela não importa. Importa sim, vai numa manifestação junto com uma mobilização junto com a gente, vai conversar, vem conversar, tira dúvida. A gente está sempre disposto a ajudar, porque pode ser que não seja para aquela criança, mas pode ser para outra do lado, e assim sucessivamente. Vamos lá. Com relação a esse julgamento aqui, o que a gente tem visto no judiciário desde o final de 2019, já começaram algumas modificações leves. Veio a questão do julgamento, lá do Paraná, e aí, dali para frente, a coisa começou a complicar. Então, o que eu sempre sugiro para as mães, para as famílias, tá? Eu falo, vocês têm que se munir, têm que se basear em provas documentais. Ah, mas não é Código de Defesa do Consumidor? Não. Eu falei, gente, não adianta. Porque até pouco tempo, nem as operadoras de saúde falava em enviar processo para a perícia. Por quê? Porque tem um custo. Normalmente, quem perde a perícia, né, tem até um custo maior. Mas, quando começou a questão do NatJus, foi que aí desregulou um pouco isso. Né? Bendito não é bem a palavra, mas tudo bem, vamos lá. Vamos focar, para não ficar com raiva. Então, assim, na verdade, o que acontece? Então, eu sempre falo para as famílias assim, procurem um médico que seja o mais especializado possível na deficiência da criança. Porque o que eu tenho visto nos últimos anos? Isso, gente, dói na alma, você vê médicos muito bons nas operadoras, credenciados a operadoras, mas que sutilmente não dão o laudo com os métodos especializados. Cada um sabe onde aperta o calo, enfim, cada um fez o seu juramento e vida que segue, né? Então, vamos lá, não dá para se ater a isso. Porém, isso dificulta. E o que eu falo para os meus clientes vocês têm que procurar o melhor. Mas o melhor, muitas vezes, não está nem no plano de saúde. Então, é óbvio que o melhor não vai... Não, assim, e eu não estou falando melhor, nossa, porque o médico do SUS é ruim da operadora. De jeito nenhum. Tanto no SUS quanto nas operadoras, tem médicos fantásticos. Fantásticos. Eu conheço dezenas deles fantásticos. O porém que há essa limitação. Então, desde 2020, a gente já vem conversando muito. Eu também entrei na comissão em 2020, pelo mesmo motivo que a Verusca, que é tentar deixar com que os direitos das crianças, né, nós falamos aqui em crianças, porque por causa dos nossos filhos, mas dos adolescentes, enfim, das pessoas com deficiência sejam preservados.
Então, o que eu sempre falo aqui para você? Vai num bom médico, verifica com o médico, sem exageros, o que a criança efetivamente precisa. A criança precisa, porque tem mãe que vem para mim assim, mas eu queria que meu filho fizesse um TeraSuite. Eu falei, você sabe para que serve? Não sei, mas é que o outro faz. Eu falei, não, calma, não é assim que funciona. Vai ao médico, que é a melhor pessoa indicada para isso. Mas Juliana, mas aqui o rol está falando que é taxativo. Gente, calma. O rol, na verdade, quando a gente fala em exemplificativo, foi a jurisprudência que trouxe para isso. Porque é impossível ter todas as doenças num rol. Né? É impossível ter todos os procedimentos lá. Então, principalmente com o avanço da medicina. As pessoas estudam hoje, ainda mais depois da pandemia, o que a gente vê de aperfeiçoamento, né? As pessoas foram assim, aperfeiçoar cada vez mais. Então, assim, em todas as áreas. E na medicina é assim também. Então, aparecem técnicas novas, aparecem medicamentos novos. E que é óbvio que quem está fazendo isso, quem quer melhor para o paciente, que fez esse juramento e que vai à frente, que é exatamente o que quer honrar com isso, vai oferecer o melhor. Mas esse melhor pode ser que não esteja, obviamente, no rol da ANS. Então, o que eu sempre sugiro? Vai ao médico, no caso das crianças ou adolescentes que precisam de terapias multidisciplinares. Tenha o seu time. Componha o seu time com as especialistas. As especialistas, elas conhecem até muito mais a criança do que o próprio médico, porque elas convivem ou diariamente, ou pelo menos a cada 2, 3 vezes por semana com o paciente. A avaliação das técnicas, eu costumo chamar elas de técnicas, e a avaliação do médico, elas têm que falar a mesma língua. Se o médico falar que aquele método não é interessante, o médico tem que ser seguido, porque ele é o médico. Então, procurem sempre se respaldar disso. Mas agora a questão do rol. Sim, o que mudou? O que mudou? Já não estava fácil desde 2020. Já não estava fácil, porque assim, tanto que as minhas ações, a petição inicial, eu acho que tem umas 100 páginas só de petição, fora os documentos. E aí a gente fala assim, mas a gente vai ter que comprovar tudo isso? Eu sempre oriento que sim. Então, nas minhas ações, eu sempre faço isso, eu sempre tento buscar, inclusive até mesmo conversar, às vezes, eu já cheguei a conversar com um médico, porque o laudo dele, eu precisava entender o que ele queria mesmo para aquela criança naquele momento, porque é a questão também do momento da criança. Tem criança que começa, meu filho começou com terapia desde 15 dias de vida, porque eu descobri na gravidez a síndrome de Down. Mas vamos supor que uma criança que tenha um autismo e que seja conseguir fechar o diagnóstico, que é outro parto, né? Se você for no SUS para fechar um diagnóstico, você demora 2 anos, ou mais, no mínimo, né? Vamos ser otimistas, né? Então, assim, mas vamos supor que seja uma criança que já tem o diagnóstico com 2, 3 anos, aí. Ela já perdeu uma fase. A gente costuma falar. Então, a criança contínua, a gente já tem que correr muito mais. Por que tem tantas mais sessões da parte comportamental? Porque ela tem que ser intensiva. Porque se não deixar aquela criança no intensivo, ela não vai rodar. É diferente da parte neurológica, totalmente diferente. Então, assim, o que acontece no judiciário, que eu vejo muito, e quando vem laudo para mim, mesmo sendo de médico, ou mesmo sendo de terapeuta, com quantidade excessiva de horas, eu falo, calma, tem certeza que a criança precisa de tudo isso de horas? Porque o desequilíbrio, que é absurdo, esse desequilíbrio é absurdo, mas vamos falar, o desequilíbrio que começou a desencadear isso foi exatamente por esse motivo. Porque tem criança que precisa, sim, gente, de 40 horas de aba, por exemplo, por semana. Tem criança que necessita, sim. A gente vê, porque eu acabo me envolvendo com a família, conheço a criança, né, com as redes sociais, a gente acompanha. Mas tem outros que não, tem outros que você vê que a clínica, tem clínicas, tem clínicas excelentes e tem umas que querem forçar. Então, eu sempre falo para fazer esse ajuste, sabe? E aí, nós temos a questão agora que eu tenho falado muito com os médicos,
que eu conheço e que dão abertura para isso, que tem essa questão. Então, eu peço aqui, faço um apelo como mãe, como advogada, para os médicos ajudarem nesse sentido, que são peças fundamentais, né? Ter um pouco mais da questão da empatia agora com os profissionais. O advogado, quando a gente pede para verificar se o médico pode colocar, às vezes, um termo técnico, sabe, que precisa para ação, tem médico que é super bacana, fala, não, é isso mesmo, a gente não está interferindo no que ele prescreveu de forma alguma. A gente só fala assim, olha, no meu caso acontece muito, eu falo, só pede para ele colocar quantas sessões ele acha que tem que ter no mínimo. Não colocar assim, por exemplo, uma ou duas. Uma ou duas. Mínimo são duas, então duas. No mínimo duas. Porque daí pelo menos fica tudo, sabe quando é preto ou branco? Mais fácil. Então é sempre isso que eu falo aqui do rol. Do rol, o que mudou, gente, muito agora é o trabalho que o advogado vai ter, que já vinha tendo, né, desde 2020, mas que é um trabalho maior, é um trabalho técnico. Infelizmente, as pessoas que não tiverem condições ou não conhecerem advogados especializados na área, podem ser prejudicadas. Por quê? É a mesma coisa você falar para mim assim, Juliana, eu tenho um processo tributário, você faz para mim? Eu vou falar, não. Meu sócio faz, eu não. Né? A Paula conhece. Eu não faço. Porque assim, eu não vou me aventurar numa coisa que eu posso prejudicar o cliente. E no caso da saúde, é muito específico, gente. Nós, como mães atípicas, nós conversamos muito com terapeutas, nós conversamos com a gente vai muito a médico, a gente conversa com o médico dos pacientes. Então, você acaba meio que, óbvio, nem chegando aos pés dos médicos, né, que eles sabem muito mais, mas você acaba meio que, quando você vê um olhar numa criança, assim, você está numa festa, a criança começa com alguma coisa, você fala, meu Deus, como que eu vou falar isso para a mãe? Aí eu já começo a ficar inquieta. Eu falo, meu Deus, meu marido fala, se controla, Juliana, se controla. Eu falo, ai meu Deus, e agora? Mas é incrível. Aí a mãe descobre que eu sou advogada de crianças, de pessoas com deficiência, ela já sacou, depois da festa ela vem falar comigo. É muito interessante isso. Né? Então, o que eu falo é muito bom, porque a gente acaba ajudando, né? Mas, infelizmente, quando você não tem um conhecimento do que você está fazendo, antes dava, tá? Antes disso, dava para ter êxito no processo. Porque baseava-se assim, a súmula 102 do nosso tribunal, aqui do Estado de São Paulo, ela é clara. Havendo prescrição médica, a operadora não pode negar o tratamento. E o tratamento que eu falo aqui são todos, né? Tratamento. Mas aqui, assim, agora, mesmo nós temos a súmula, mas nós vamos ter essa dificuldade lá no STJ. Essa semana mesmo, eu estou com um recurso lá de uma criança que parcialmente já tinha sido tirado umas terapias, que é o apoio escolar, o apoio escolar não, o atendente terapêutico dentro da escola, que esse já era um problema que já vinha desde antes do julgamento. Né? Então, é um problema. E aí, agora o que acontece? Nós temos que estudar tudo de novo, o que cada juiz singular, né, a gente fala, o juiz das cidades, de base, o tribunal, né, os desembargadores, e que os ministros vão entender. E aí, qual que é o problema? O problema são as provas. Por quê? Essa semana eu vi várias decisões do ministro Salomão no seguinte sentido. Volta tudo. O processo. Então, eu vi várias dele, né? Dia 21, agora ele estava empenhado para soltar a publicação dos acordos. Lá saiu tudo. Várias dele nesse sentido de... Desculpa. Vai voltar para fazer a prova técnica. Só que qual é o problema que nós temos aqui? O Natijus, que é um dos órgãos aqui de renome, que eles falam aqui até no próprio julgado, eles mencionam o Conitec e o Natijus. O Natijus de São Paulo, ele é desfavorável em praticamente todas as terapias especializadas. Quando eu falo de terapia aqui, eu não estou falando da comum, mas eu estou falando de uma que tem a especialidade neurológica ou a especialidade comportamental. Então, nós temos vários métodos
E aí a gente precisa verificar qual o método o médico vai prescrever, e a terapeuta também vai avaliar para aquela criança. Tem mãe que chega assim para mim e fala assim, não, mas olha, eu tenho uma amiga, eu queria ser atendida, eu e uma amiga, nós duas, o filho tem síndrome de Down. Eu falei, de jeito nenhum. Para um, pode ser que seja uma técnica. Para outro, é outra totalmente diferente. Nosso amigo Gabriel aqui é craque lá. Pedagogicamente, ele é excelente. Eu babo nos vídeos dele, entendeu? Que ela posta, eu fico babando lá. E é muito legal. Né? Já eu vejo outras crianças com síndrome de Down, que com 7, 8 anos, não desenvolve absolutamente nada. Então, cada caso é um caso. O processo só vai ser mais trabalhoso. Temos ainda muitas chances de êxito. Né? Temos 3 ministros que votaram, continuam com a questão do rol exemplificativo. Temos várias aí, projetos de lei, inclusive para ser alterado. Temos recomendação do Ministério Público Federal para a Agência Nacional de Saúde, que foi enviado essa semana, com relação ao ABA, que já é ser reconhecido no rol. Né, que a falta de informação, porque a mídia só lança assim, rol taxativo. E aí o desespero impera, tomou conta. Então é importante sempre que a família tenha essa preocupação de ser baseada em provas técnicas, para que, na hora que ela procure o advogado, ou ela até procure até antes o advogado especializado nisso, para que ele dê a orientação nesse sentido, qual a melhor técnica para aquele processo. E aí, se eventualmente precisar de Natijus ou Conitec aqui, o que eu tenho feito também, eu tenho saído, tem essa questão de órgãos técnicos de renome, nacionais e estrangeiros. Para mim, a questão dos estrangeiros aqui nos favorece, porque as evidências científicas que nós temos em vários métodos são estrangeiras. Então, eu já estou orientando as terapeutas e também os médicos nesse sentido, para que os laudos venham cada vez mais robustos e que a gente consiga replicar isso nas ações. Tá? Eu acho que, em regra, a meu ver, é isso. Fico à disposição, se alguém precisar, nesse sentido, de algum esclarecimento, mas que a luta continua e a gente vai continuar firme e forte, e é isso. Muito obrigada, doutora Juliana. Muito bom, né? Bom ouvir, né? Quem entende, quem sente na pele, né? Principalmente quem sabe do que está falando, porque vivencia isso. O que preocupa é que a criança, ela tem o tempo dela, né? Eu sempre falava, quando eu estava no Conselho Tutelar, a gente atendia muitos casos assim, né? Encaminhava para a defensoria ou advogados, a família tinha advogados particulares, mas porque a criança, ela tem as janelinhas, sinapses e os tempos certos. Se passou o atendimento, ela precisava ter, aos 4 anos ela não teve, vai ter aos 6, aos 7, aquele buraquinho, aquela deficiência, ela vai levar para o resto da vida, né? Então, a gente não pode perder tempo quando está falando de saúde. E não só em crianças. E um adulto com câncer, para um tratamento, como que para tudo? Vamos rever tudo? Eu acho assim... eu acho meio desesperador, viu? Sinceramente. E essa questão do laudo, né? Eu acho que nós vamos até fazer uma reunião na comissão, chamar vocês, para a gente falar um pouco sobre essa questão do laudo. Sabe por quê? Há muito tempo, desde o conselho, isso me preocupa e me incomoda muito. Por quê? Para você garantir que o menino tem um cuidador, ou um professor, um apoio técnico, professor auxiliar, que eles chamam, ele tem que ter laudo. Não basta o médico dizer assim, não, eu não vou laudar, porque não precisa ficar colocando, como que fala, nome na criança, né? Não tem isso, tem aquilo. Às vezes o médico não conseguiu fechar ainda qual é a deficiência da criança. Se é uma síndrome
de uma coisa, se é uma... ainda não conseguiu, porque a criança, no decorrer do desenvolvimento, ela pode apresentar outros sintomas ou desaparecer alguns sintomas. Eu conversei muito com médicos, a doutora Sueli Cabral sempre explicava isso para mim. Débora, é difícil a gente fechar um laudo na infância, porque a criança ainda está em desenvolvimento, ela é um ser em desenvolvimento. Tem que esperar para ver e ter uma segurança de dar um laudo correto, né? E para garantir direitos, a gente tem que precisar de laudo. Então, eu acho que é uma coisa que a gente também não pode concordar. A gente tem que lutar contra isso, né? Mas é um assunto para uma próxima reunião, que a gente vai entrando e vai lembrando dos tantos problemas que a gente tem, né? Para garantir aquilo que é constitucional, a saúde, né? Direito básico de todo cidadão. É bem complicado. Bom, nós vamos ouvir agora a doutora Paula Baggio, né, que é advogada, também conselheira do PAICA. Ela vai falar um pouquinho da importância, né, da mobilização da sociedade, de toda a sociedade, em defesa, não só, eu acho assim, né, contra... Vamos dizer, hoje nós estamos falando do rol taxativo, né, doutora Paula? Mas eu acho assim, essa mobilização, ela tem que ser assim, além disso, né, ela tem que ser assim uma mobilização para garantir aquilo que é, o que nós acabamos de falar, constitucional. Que toda criança, que eu li aqui, ela tem direito, é direito dela de receber tudo aquilo que ela precisa para crescer e se desenvolver com qualidade. Né? Então, doutora Paula, muito obrigada pela presença e, por favor, fique à vontade. Bom, boa tarde a todos, né? Meu nome é Paula, eu sou advogada, ativista da pessoa com deficiência, sou mãe de 2 meninos autistas, tenho o Otávio de 12 anos e o Arthur de 9 anos, que junto com o autismo ele tem ainda o TOD somado. Sou conselheira do PAICA e é um prazer estar aqui nessa tarde, esse espaço é muito importante. Até pegar um gancho nisso que a vereadora Débora acabou de comentar, da questão do laudo, que fique aí, quem sabe a gente um dia vem discutir isso aqui, a questão dos apoios escolares na escola. Quem é o apoio? Quem é o apoio na escola? Ele é um profissional da educação, ele é um profissional da área médica? Qual é a capacitação que está sendo dada para esse profissional, né? A gente tem... É uma dificuldade muito grande, acho que o maior empecilho que eu vejo hoje numa inclusão de uma pessoa com deficiência no ambiente escolar é esse profissional que recebe ele lá na ponta. Não adianta eu socar ele na escola se eu não tenho lá dentro quem nunca viu um autista, quem nunca viu um síndrome de Down, uma reformulação aí de todo o currículo, né, da pedagogia, das pessoas que estão lá para receber essa criança e como receber essa criança. Eu acho que eu, como mãe, meus filhos já passaram por todas as instituições, já tiveram na pública, já tiveram na municipal, já foram para a escola regular, hoje eles estão numa escola especializada. A luta é muito grande, eu acho que o maior sofrimento que eu vejo dos pais de pessoas com deficiência, principalmente transtornos neurológicos, que acometem o conhecimento, né, a sua capacidade de estar ali no meio dos outros, é você conseguir incluir essa criança de fato numa escola, ele ser acolhido nessa escola, ele ser entendido nessa escola. Não adianta nada, é um conjunto de coisas, né? Não adianta a gente ter o melhor médico, a melhor terapia, se não tem onde levar essa criança, né? Hoje é esse meu sofrimento quanto mãe, hoje é esse. Eu tenho um bom médico, eu tenho certeza que ele está fazendo terapia no melhor lugar, mas onde é que eu vou inserir essa criança? Como é que eu insiro essa criança, né? Então, acho que eu penso muito nisso, né? E acho que isso é um debate para uma cidade do tamanho de Campinas, né? Que ainda bate muita cabeça com isso. Nós somos uma população de 10, 15 mil habitantes, estamos falando da cidade de mais de 1 milhão de habitantes, uma metrópole, e a gente tropeça muito nisso ainda, sofre demais, né? Bom, a minha fala ela tem um enfoque mais específico no TEA, né? Mas como as minhas colegas acabaram de reforçar, eu acho que essa luta contra o rol taxativo, para que ele volte a ser um rol exemplificativo, é de todas as categorias, né? De adulto, de portador de síndromes raras, de pessoas com paralisia cerebral, de
pessoas com câncer. A gente tem que se mobilizar, porque realmente é um prejuízo, é um retrocesso. A gente, quando busca um plano de saúde, como já foi cansavelmente dito aqui, a gente buscou uma garantia daquilo que a gente sabe que na via do SUS a gente muitas vezes nem encontra, porque lá a gente sabe, como, né, não são péssimos médicos, não é isso, mas a gente sabe que a ponta lá demora um pouco mais para chegar, então quando você está ali num plano de saúde, você espera por um atendimento mais rápido, por uma qualidade, uma tecnologia mais rápida, e hoje o que você vai ter? Você vai ter o que o convênio quiser te oferecer. A verdade é essa, né? O que o convênio achar que é merecido para você, independente de você pagar R$1.000 ou R$100 de mensalidade, é o que você vai ter para tratamento, né? Quanto ao autismo, acabou havendo uma grande mobilização de entidades de pais que atuam nessa causa, porque foi desesperador. Hoje, praticamente todas as terapias que você tem recomendadas para tratar uma criança com autismo não tem cobertura no plano de saúde. Eu, particularmente, se alguém souber, eu não conheço nenhum plano de saúde que o médico prescreveu uma terapia específica e que você conseguiu ir lá. A grande maioria teve que judicializar, teve que ir lá, teve que brigar por isso. E, apesar de ter que judicializar até então, né, a gente tinha essa via de esperança, né? Inimaginável que isso ia deixar de acontecer, né? Que a gente ia perder essa tábua de salvação que a gente tinha, que era, apesar de você não ter ela prescrita lá no rol de procedimentos, você via judiciária, ia lá e ganhava isso, né? O que a gente verifica aí com o passar dos anos, eu digo isso porque a prescrição de terapias, ela passou a ocorrer mais ou menos em meados de 2014, né? Antes disso, você não tinha prescrição de terapias, porque o autismo sequer era considerado uma deficiência, ele entrou para o rol aí, né? Passou a ser classificado depois toda a luta aí da Berenice Piana, né? Você observa aí um aumento gigantesco de ajuizamento de ações que é buscando essa terapia, né? E aí, o que acontecia lá no começo, lá atrás, em 2012, né? Você tinha pouca oferta e muita demanda. Você tinha 2 ou 3 clínicas que eram capazes de fornecer esse serviço e muita demanda, porque começou a aparecer muitas ações. O que acontecia? Quem ditava o preço dessas terapias eram as clínicas, né? Então, o convênio começou a ficar difícil para ele. O tempo passou e o que aconteceu? Começaram a surgir muitas clínicas e aí quem passou a ditar o preço de quanto eu pago por essas terapias foram os convênios médicos. O que eu, particularmente como mãe, vi nos últimos tempos, e é uma queixa, como a doutora Juliana falou, a gente não sai de clínica de consultório, de sala de consultório, conversa com famílias o dia inteiro, a queda realmente nesse serviço, né? Você viu um serviço que tinha profissionais muito de ponta, hoje tem um rodízio muito grande desses profissionais, a criança entra na terapia, ela começa a fazer terapia, 3 meses criou o vínculo, existe essa coisa muito importante do vínculo, troca, aí você começa tudo de novo, então você tem um corte aí, a coisa parece que não anda, volta, para, e vamos lembrar que a gente teve 2 anos de pandemia, muita criança sequer viu um profissional nesse período, né? Então, assim, disso que eu tenho falado até aqui nesse momento, a gente está pensando no melhor dos mundos. Você é uma família que consegue pagar um bom plano de saúde, você consegue ter acesso a um médico, você faz sua economia daqui ou dali, mas você consegue ainda ofertar para aquela criança alguma coisa, né? Chega para ela alguma coisa, né? E a pergunta que eu acho que é o que me faz sofrer, hoje eu poderia estar na minha casa, sentada no meu sofá, só pensando no meu filho, como é que fica as crianças que não têm um plano de saúde, né? Aquelas que precisam, que são reféns do SUS mesmo, que dependem do SUS para seu tratamento. Hoje, o prognóstico de uma criança dessa ter um diagnóstico é de 1 a 2 anos. Para ela entrar num consultório, começar ali na base, no posto de saúde, passar pela clínica geral, que vai conseguir marcar um psiquiatra. Você não olha, não necessariamente você olha para a criança e fala, é autista, isso é um processo, né? Você tem aí 2 anos no mínimo aí para você conseguir ter um diagnóstico. E aí, de novo, a gente cai naquilo que a vereadora Débora já colocou aqui, e as colegas também,
que é a questão do conceito da neuroplasticidade, né? A criança tem uma janela, tem um tempo que ela precisa desse tratamento. Não adianta eu aplicar um tratamento comportamental nele quando tiver 18 anos, 16 anos, aquela criança já está moldada, é muito difícil você dar essa oportunidade, inserir esses novos conceitos. Então, assim, a necessidade que a gente vê é urgente que a questão não só do autismo, mas de qualquer doença que seja ligado a problemas neurológicos, né, de cognição, não dá para esperar, é sempre para ontem. A gente corre contra esse relógio, né? Se a gente pensar numa cidade como Campinas, a gente tem 1.200.000 habitantes, mais ou menos, né? No ano passado saiu um estudo nos Estados Unidos de que para cada 54 pessoas você tinha um autista. Então, assim, a nossa cidade hoje tem 2.200 autistas. Onde é que estão esses autistas? Quem está atendendo esses autistas? Quantos não tem sequer um diagnóstico, né? Eu tenho conhecimento de 3 entidades em Campinas hoje que trabalham. Da Camp, Pestalozzi, a PAI faz alguma coisa, mas não é ela. Mesmo a Pestalozzi também é um misto, né? Ele não trabalha só com autismo. São filas de espera de 3, 4 anos para você conseguir entrar numa instituição dessa. Então, põe na ponta do lápis. 2 anos você recebeu o diagnóstico, você recebe o diagnóstico com 2 anos, aí você vai conseguir levar ele para uma instituição para fazer alguma coisa com 7, 8 anos, 9 anos, com sorte, se você conseguir isso, né? Então, assim, no ano de 2012, a doutora Sueli Cabral, que é uma médica psiquiatra, entre tantas outras atribuições que ela tinha, ela idealizou o PAICA aqui na cidade de Campinas, né, que tinha o âmbito de promover saúde, né, saúde mental. O específico dela era trabalhar com a saúde mental. O PAICA funcionou na clínica particular dela até mais ou menos 2020. Com a chegada da pandemia, ficou tudo paralisado e, infelizmente, ela faleceu no ano de 2020, né? No ano de 2016, a Prefeitura de Campinas ela cedeu uma área na Vila 31 de Março para que ela construísse a sede do PAICA e pudesse organizar, formatar e conduzir melhores esses atendimentos, né? Mas, infelizmente, por conta da pandemia, tudo isso ficou parado, né? Agora, no dia 1º de junho, o PAICA iniciou os atendimentos. Hoje a gente trabalha num regime total de voluntariado de profissionais, remunerando apenas com ajuda de custos. Os profissionais com especialização em autismo são muito caros, são muito escassos. Então, assim, você, além de estar trabalhando hoje com um voluntariado, uma ajuda de custo, você ainda não acha profissionais. A gente divulgou nas redes aí, buscando profissionais para trabalhar com a gente. E realmente não tem profissional com especialização. Eu encontro uma fono, eu encontro uma TO, mas o pessoal não tem vivência para trabalhar com autismo, que nesse momento é o foco da instituição, né? Hoje a gente atende 11 crianças, já são 26 cadastradas, ou seja, eu já tenho 15 crianças na fila de espera. Elas estão na fila de espera porque eu não tenho profissional para atuar na instituição com esse trabalho voluntariado para fazer essa remuneração. A gente tem o objetivo de, nessa instituição, não trabalhar só com o paciente, mas a gente quer trabalhar com a família do paciente, a família que tem uma pessoa portadora de necessidade especial, que tem um pai cuidador 24 horas, uma mãe cuidadora de 24 horas. Ela precisa de ter alguém que cuida dessa família. Então, o objetivo desse espaço é também trabalhar com essa família, né? São muitos desafios, mas eu acho que o maior desafio que a gente tem hoje é o desafio financeiro. A gente esbarra em muita burocracia, em muitas coisas que poderiam ser mais rápidas, ser mais ágeis, mas é muito papel, é muita coisa acontecendo. A preocupação que a gente tem, realmente, aí pegando um gancho nessa coisa toda aí de o plano de saúde vai começar a vetar, vamos começar a perder ações, vai todo mundo migrar para o SUS, vamos ter mais demanda ainda do que a gente tem nesse momento. Então, assim, uma instituição como essa é para ontem, o espaço está pronto, tem criança não atendida, eu, graças a Deus, pude proporcionar aos meus filhos um bom médico, as melhores clínicas da cidade, e a gente vê crianças chegando lá, grande,
nunca viram, né? O tempo está correndo, a gente precisa fazer alguma coisa. Autismo é um espectro, é muito difícil, é um tempo só para você começar a entender aquela criança, em que linha que você vai atuar. A gente não pode perder mais tempo com isso, sabe? Com exceção a gente recebeu, na verdade, uma verba federal em, acho que 2016, que foi a que proporcionou a reforma de todo o espaço, fez o espaço acontecer, e ele está pronto, né? Então, assim, por tudo isso que a gente, por esse motivo, né, eu trago hoje para essa comissão aqui, aproveitando esse momento do debate, um pouco da história do PAICA, para que aqueles que se interessarem vão lá conhecer, o espaço está aberto, a gente precisa fazer isso acontecer, ainda é um piloto, a gente está pequeno, mas a gente tem para onde crescer muito. Campinas é uma cidade que tem muitos espaços e muitas janelas, mas a gente precisa do apoio da classe política, a gente precisa do apoio das famílias, de ir lá e pressionar. Eu preciso ter, eu quero ter. Eu, como mãe de de crianças autistas, eu sei o quanto é difícil a gente sair de casa para levantar uma bandeira, a gente não tem tempo para nada, a gente ou está trabalhando, ou está numa terapia, ou a gente está acudindo um filho que passou 2, 3 noites sem dormir, porque isso acontece muito. Mas a gente não pode desistir, né? Porque ninguém vai lutar pela gente, é a gente mesmo que tem que se juntar, como aconteceu, né, nessa questão do rol taxativo. A gente sabe que a grande pressão veio da comunidade autista, que conseguiu se juntar, que isso não é mérito dos autistas, nem da comunidade autista, mas que todo mundo faça esse mesmo movimento, faça essa mesma pressão, procure as instituições da sociedade, procure aqueles que você elegeu, bate na porta, exija que ele faça a parte dele. Então, muito obrigada pelo espaço, muito obrigada por poder estar aqui, também estou à disposição, e que a gente possa construir logo tudo isso junto e melhorar ainda mais essa condição. Nós que agradecemos, doutora Paula, né, trazer... E é tão bom ouvir mães, né? Essas mães, eu falo que são leoas, A gente sabe o quanto vocês são importantes, né, em tudo isso que nós estamos falando aqui hoje. E de rol taxativo, nós chegamos novamente na questão das crianças com deficiência, né? Que é uma pauta que tem incomodado há muito tempo, né? Nós precisamos, eu tenho feito esse apontamento, né? Já tenho conversado com o prefeito, ele também tem essa intenção e quer fazer um centro de atendimento também, né? Porque como nós estamos dizendo aqui hoje, né? Quem tem condições de pagar um plano de saúde, uma terapia, um atendimento para os filhos, né? E aquelas famílias que não têm condições nenhuma? Como é que estão essas crianças, né? Como que elas vão se desenvolver? Como que elas vão progredir, vão superar essas limitações sem atendimento nenhum, né? Sim, pode, pois não. Rapidamente, só fazer um adendo, que na questão do rol, ainda, só pegando o gancho do que a senhora está falando, tem mais uma questão ainda, que eles colocaram uma possibilidade de uma contratação ampliada. Ah, sim. Então, quer dizer, a pessoa, ela descobre, né, vamos supor, ela descobre que tem autismo, ela não consegue pagar as terapias, e aí ela tem que fazer uma contratação ampliada porque ela descobriu. Ou a pessoa está com câncer, mas aquela quimioterapia não está no rol, que é menos, né, destruidora, vamos dizer assim, porque tem algumas terapias quimioterapias que deixam a pessoa bem debilitada, e outras que não. Então, quer dizer, ela teria que pagar, que é o inciso, aqui, a item 3 do julgado do ministro Cuevas, que foi seguido pelos outros, que fala, que entre as exceções fala, é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para cobertura de procedimento extra-rol. E aí, vamos falar, na minha humilde opinião, isso é constitucional? Pode isso? Ficou bom assim, né? Plano de saúde só vai tratar virose, gripe, hipertenso, o resto Mas você eu fiz o resto esse comentário.
Contrata suplementar se precisar. Mas Exato. o comentário que eu fiz, que foi a questão que só está, toda essa modificação, ela veio na esteira econômica, e não está se preocupando com vidas e com saúde, se está se preocupando com lucro. Saúde e mercadoria. A né? cereja, para mim, a cereja no topo do bolo essa questão. Porque quem garante que nós vamos começar a falar, mas o judiciário, de repente, não vai começar a entender? Mas nós abrimos uma possibilidade de vocês negociarem, porque a gente costumava também dizer que o contrato do plano de saúde era um contrato de adesão, que você não tinha possibilidade de discutir. Isso sempre foi uma argumentação. Quando a gente... Mas essa mudança de entendimento, ela relega, inclusive, o Código de Defesa do Consumidor, ela põe o Código de Defesa do Consumidor completamente de lado. Sim. Todo o argumento deles, ele não é mais ali dentro desse voto, desse entendimento, o Código de Defesa do Consumidor não tem validade praticamente nenhuma. E essa questão agora, você não vai nem poder falar, mas era um contrato de adesão. Não, mas nós estamos dizendo que agora é permitido negociar individualmente, fazer só um aditivo. E, mais uma vez, a gente vê a questão econômica prevalecendo sobre a questão da saúde. É inacreditável, a saúde virando produto, né? É a mercantilização da saúde, mas o que a gente fica indignado e lamenta muito é que sempre a questão financeira, ela se sobrepõe a tudo, né? Até a saúde, que eu acho que é a coisa mais importante, a coisa mais primordial da gente garantir para o ser humano, virou mais uma mercadoria, é complicado. Então, em Campinas, nós temos o PAICA, né, que atende a questão do autismo, e tem esse centro que a gente precisa para acolher não só as crianças, né, mas os pais, né? Os pais de crianças com deficiência têm uma sobrecarga e um trabalho árduo muito difícil. Uma vez eu atendi uma menina de 22 anos no conselho, eu nunca me esqueço dela. Ela tinha uma mãe, paciente psiquiátrico, ela tinha uma filhinha com autismo. A mãe, além de ser paciente psiquiátrica, era usuária de substâncias psicoativas. E ela começou a conversar comigo na sala, no conselho, e de repente essa menina começou a chorar. Ela começou um choro compulsivo, que não teve como eu não chorar com ela. Foi uma das vezes porque a gente, enquanto profissional, a gente aguenta firme, né? Depois que a gente desaba em casa, né? Mas aquele dia, vendo aquela menina, eu vi ali a sobrecarga que estava sobre os ombros dela, né? Ela tinha marido, tudo, mas o marido, ela tinha outros filhos, ele trabalhava o dia todo, tinha que, né? Uma família muito simples, pobre. E ela era um verdadeiro calvário. Um dia na PAI, outro dia lá em Souza, no centro de reabilitação, outro dia na sala de recurso no Flamboyant, outro dia... Ela falou, eu não faço outra coisa, quando eu não estou correndo com a minha filha, eu estou correndo com a minha mãe. Ela não tinha, com 22 anos, ela não tinha vida, ela não tinha como ela cuidar dela, né? Então, essa é a realidade de muitas mães, de muitos pais, né? Com crianças com deficiência. E garantir atendimento, outra coisa que eu venho brigando muito e estou aí tentando retomar e peço até a ajuda da sociedade é a questão da ecoterapia, que nós perdemos em Campinas, um serviço maravilhoso de 23 anos, essencial para o desenvolvimento das crianças. Aceitar essas coisas e se calar, né? E a doutora Sueli Cabral, eu não posso deixar de mencionar. Ela, né, idealizado por ela, eu torço muito que dê certo, porque eu sei o quanto ela se empenhou, ela sonhava com esse serviço para atender exatamente essas pessoas, essas crianças que o pai não pode pagar um plano de saúde. Mas ela era assim, quando chegava uma criança, por exemplo, lá, que não tinha condições nenhuma, não podia esperar e estava numa situação assim, criança tipo, o pessoal fala surtada, que está batendo em todo mundo na escola, está agredindo os pais, tudo, bastava uma ligação, era incrível. Eu te ligava para ela, Débora, pode mandar, eu atendo.
a perda dela para mim foi muito, para as crianças foi muito dura, para a gente que conheceu e trabalhou com ela sabe o quanto ela foi importante. Então, tudo isso acabou, como que fala, o rol taxativo trouxe todas essas demandas que a gente precisa discutir em outras reuniões da comissão da criança e do adolescente. Essa comissão está sempre aberta para vocês trazerem também sugestões e debates. Eu acho que é um espaço que a gente pode trazer informações que às vezes não chegam até a população, né? Exato. Ficam ali entre nós e nós precisamos trazer isso aí para que toda a sociedade venha participar, venha conhecer e ajudar, né, na mobilização, na cobrança daquele que você elegeu, que você depositou a sua confiança, o seu voto, porque e tudo isso sai das políticas públicas, né? E o interesse a criança e adolescente, como eu disse, digo sempre, vou morrer falando, deve ser prioridade absoluta ou absoluta prioridade em tudo, né? Se a gente quer uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa, mais igualitária, se não se investir em infância, em criança, que é a base, eu comparo sempre, é uma comparação muito coisa, mas eu comparo sempre a uma casa, né? Se você faz uma casa e você erra no alicerce, a casa cai. Agora, quando o alicerce é bom, é bem feito, vai aparecer uma trinca, você vai ter que dar uma manutenção, um cuidado, hora ou outra, faz parte, mas a casa não desaba. Né? Então, eu sempre uso essa comparação, porque eu acho assim, nossas crianças, a primeira infância, nós temos a lei da primeira infância, do 0 aos 6 anos, né? E tem tantas coisas que ela trouxe que ainda não foram efetivadas, né? E precisam ser efetivadas com urgência para garantir tudo que as nossas crianças têm direito e precisam. Eu quero agradecer mais uma vez aqui a doutora Paula, a doutora Esmeralda Bruni, que está ali, é uma querida, está sempre participando das sessões, das reuniões. Muito obrigada, viu, doutora Esmeralda, pela sua presença. A doutora Verusca, a doutora Juliana. Vou abrir agora para as considerações finais e dizer que foi muito bom, né, esse debate e que nós não vamos parar por aqui. Eu acho que isso foi só um start, só um começo para outras ações que virão após o dia de hoje, tá bom? E coloco também desejar o nosso mandato à disposição para vocês que estão assistindo, né? Podem mandar e-mail, entrar em contato pelo telefone e eu passo o contato delas, se elas permitirem, né? Para vocês tirarem dúvidas, conversar sobre o rol, sobre outras questões que dizem respeito às crianças com deficiência. São 3 pessoas que têm muita experiência, muito a ajudar aqueles que precisam. Vamos começar com a doutora Verusca. Suas considerações finais, doutora Verusca. Eu acho que a gente teve aqui um debate muito rico, todo mundo, muita informação. Espero que as pessoas usem, divulguem essas informações e que, de alguma forma, essas preocupações que nós estamos colocando aqui, tragam questionamentos e façam crescer o movimento popular de cobrança, de fazer valer direitos para todos. Porque nós temos uma série de obrigações, né? A gente tem aqui a gente tem a obrigação dos impostos, a gente tem... Então, vamos fazer também valer os nossos direitos, os direitos das nossas crianças, preservar aí a possibilidade de preservar a saúde, a rigidez delas, dando oportunidade para que elas possam ter precisou de um tratamento, poxa, a gente poder dar esse tratamento, precisou de uma cirurgia, a gente poder ter para quem recorrer, porque hoje a gente nem tem certeza se exatamente se a gente correr, a gente vai conseguir. Vai ter tantos fatores aí que vão... Então, eu fico à disposição, se eu puder ajudar alguém de alguma forma, agradeço a oportunidade. Acho que gostaria muito, na próxima vez que for a questão de educação, é uma questão que me interessa, eu acho que é a grande dificuldade que chega até a gente, são muitos relatos, escolas que
cobram, apesar de estar escrito na lei que não pode, é um valor para a criança de um jeito, ou se a criança tiver uma deficiência, o valor é outro. Então, assim, são muitas questões e ali a escola é o primeiro ambiente, a grande comunidade que essa criança vai estar inserida, a questão do respeito, políticas públicas contra bullying, contra a violência, que eu acho que a Paula, que está no mundo do autista, ela deve receber muito. Eles vão crescendo e se torna, muitas vezes, vítima dessas... Eles falam brincadeiras, mas uma brincadeira que machuca fisicamente ou que leva, às vezes, até a criança ou adolescente a tirar a vida, não é uma brincadeira. Então, essa questão de ter políticas públicas, inclusive para essa conscientização, de trazer essas pessoas, eu me coloco à disposição. Muito obrigada. Nós que agradecemos e já está convidada, com certeza, viu, doutora Verusca? Doutora Juliana, obrigada pela presença, viu? Foi muito bom ouvi-la, conhecer, né, um pouco mais da história. Suas considerações finais. Agradeço também. Contem sempre comigo, eu acho que com as meninas aqui também. Estamos na luta juntas, né? Eu gostaria de deixar um recadinho final aqui, que é o que eu falei bastante para as minhas clientes, fiz postagens, né, com relação a isso, que uma coisa que é muito importante, que eu acho que eu acabei não falando aqui, mas que eu quero deixar bem claro. O fato daqueles 2 julgamentos não vincula os demais. Tá? Os 2 julgamentos que teve no dia 8 de junho no STJ, a decisão que teve lá, inclusive eles ganharam, tá? Para quem não entendeu, as pessoas, os pacientes foram favorecidos, embora teve toda essa repercussão, o que mudou foi a forma que eles estão tentando modular daqui para frente em alguns julgados. Mas, então, se você tem que entrar com uma ação, se você necessita de um medicamento, se você necessita de um tratamento, não tenha medo de buscar o judiciário por conta disso. A única coisa é ter a cautela de buscar bons profissionais e se respaldar tecnicamente, não chegar com apenas só um laudo, né, e sem nenhuma assistência. Tenta se respaldar e procurar informação nesse sentido, mas não deixa de procurar o judiciário se isso for para a sua saúde, porque a gente tem que priorizar a saúde, a dignidade da pessoa, né? Então, isso eu não estou falando nem só da criança, nem só do adolescente, estou falando da sociedade em geral, porque aqui a gente está falando, frisando muita deficiência, né? Mas lembrando que tem doenças que também não estão no rol, então, ou seja, tratamentos que não estão no rol, que a pessoa hoje está lá apontando o dedo e falando, mas isso aí vai onerar para todo mundo, mas que amanhã, infelizmente, pegam lá um diagnóstico de uma doença raríssima e aí os papéis se invertem. Eles vão ver na pele o que dói, o quanto dói, né? Você poder ter seu direito abalado de alguma maneira, tá? Sua saúde não preservada. É isso, conta comigo sempre, tá? Eu agradeço. Obrigada, doutora Juliana. E lembrando também que quem não consegue arcar com a despesa de um advogado particular, nós temos a Defensoria Pública, né? Que atendem as pessoas que são mais carentes, que acho que a renda é até 2.400 e pouco, isso, né? A renda familiar. Me parece que são 3 salários mínimos. 3 salários mínimos. Então, as famílias que têm uma renda até 3 salários mínimos podem recorrer à Defensoria Pública, que é um advogado também, que vai te atender ali. Lembrando, como a doutora Juliana disse, né, e sempre muito bem instruído, com laudos e técnicos bem feitos, bem claros, né, para tornar mais tranquila a ação, né? Mas vocês podem recorrer, sim, à Defensoria Pública. Em Campinas nós temos a Defensoria Pública e vocês podem recorrer a ela. Eu acho que existe um núcleo de procuradores específicos do direito do consumidor. Talvez até seria muito interessante, de repente, chegar até essa... Na Defensoria tem alguns núcleos dentro da Defensoria. Talvez fosse muito interessante se chegasse até a estruturação da Defensoria, a necessidade de ter um setor ali um pouco mais aprofundado no assunto, porque esse defensor, a gente volta na história do generalista, que você falou, mas você faz um tributário? Não.
de repente, ter aí um núcleo que possa atender melhor, voltado especificamente para essas questões de saúde, até para eles saberem como instruir o processo dessas pessoas, para que essas pessoas possam não só ter o advogado, mas ter realmente uma especialização, uma pessoa que conheça do assunto e que possa garantir o sucesso do êxito, porque às vezes pode acontecer de ser, inclusive, uma questão de vida ou morte, às vezes é uma cirurgia urgente. Sim, sim. E daí, então, como é que não dá tempo da pessoa ir estudar para daí fazer? Quando ligar para agendar, né, porque o agendamento é pelo telefone, falar do que se trata, porque aí eles já encaminham para aquele advogado especializado dessa área para atender com mais eficiência, né, esse público. Eu penso nos aposentados, né, os idosos, né, que a gente sabe quantos idosos ganham aquele salário e pagam com muita dificuldade o plano de saúde, e não tem condição de contratar um advogado particular, né? Então, eu acho que o telefone, eu até lembro, 0800... eu não vou lembrar agora. Eu acho que eles têm mais de um núcleo em Campinas. Antigamente eles tinham em um lugar só. Mimosa, agora eles fizeram Taquaral. algumas, eles desmembraram. A cidade cresceu muito. Sim. Eu atendia, e existe também a Defensoria, ela tem um convênio com a OAB. Eu atendi por muito tempo para os casos que vieram, inclusive eu fiz ações contra o SUS, assim, que vinha na nomeação da Defensoria. Eu me inscrevia no convênio, a OAB me mandava e eu atendia essas pessoas no meu escritório sem o custo que era vinculado ao convênio. Então também tem, talvez até a gente levar essa preocupação para a OAB, que de repente criar ali, tentar criar dentro do convênio, saúde, porque existe, você atua em direito civil, então qualquer coisa dentro do direito civil você pode receber. Seria interessante que de repente a comissão ali dessa assistência judiciária também pudesse fazer essa mediação para tentar deixar separado para que quem quisesse pudesse atuar especificamente nessa área, pessoas que tenham um pouco mais de conhecimento na questão. Sim, excelente ideia, né? Para ter um atendimento. Então é importante dizer isso, né? Vocês não estão sozinhos, né? Eu acho que é muito importante a gente dizer para a população hoje, vocês não estão sozinhos, né? A gente tem um grupo aí, nós temos pessoas dispostas, né, a lutar junto, né, com todos vocês. Doutora Paula Baggio, muito obrigada pela presença, viu? Agradeço. Parabéns pelo trabalho. Sabe que eu torço muito pelo PAICA. Leva meu abraço para a Suzy, para todos lá. E aproveito para fazer um apelo aqui. Você que trabalha, que tem experiência com a área do autismo, né? Procure o PAICA, né? Eu acho que você deixar, como que fala, atender ali uma vez por semana, 2 vezes por semana, algumas horas, vai ser tão rico para você. Eu acho que quem ganha, né, quando faz o trabalho voluntário é mais a gente do que quem recebe, né? Então procure o PAICA, fica ali na Vila 31 de Março, mas qualquer coisa também liga para a gente ali no gabinete, eu passo o endereço, passo o telefone, mas a doutora Paula também pode falar, viu, doutora Paula, o endereço, o telefone. Procurem ajudar. O voluntariado está entrando em extinção e nós precisamos recuperar isso. Né? O trabalho voluntário é essencial, é digno, é tão lindo, e eu acho que nós precisamos amaciar o coração e pensar um pouquinho mais no próximo. Né? Doutora Paula, por favor, fique à vontade. Até falando um pouquinho do PAICA, nesse mês de maio a gente fez uma ação que chama Cuidar de Quem Cuida. Então a gente levou as mães lá para o PAICA e a gente levou um cabeleireiro que fez um cabelo, uma manicure que fez uma unha, aí tinha uma terapeuta de reiki que estava lá e foi muito legal, foi um projeto piloto, aí a primeira vez que a gente fez. As pessoas que puderam estar lá conosco, é aquilo que você acabou de dizer, né? Não tem preço você se doar para o outro, você conseguir de alguma forma amenizar um pouco daquele cansaço, dar algumas horas para aquela pessoa que está lá. Então, de tudo isso, com relação ao rol taxativo, eu acho que, como as colegas aí disseram, né? Nem tudo está perdido, a gente ainda está um pouco no escuro, porque as coisas são muito recentes, não dá para ter para dar um norte certo, olha, é isso que vai acontecer, é dessa forma, a gente está todo mundo aí navegando aí, tentando ver qual vai ser os entendimentos aí das próximas
semanas, próximos meses, mas a luta continua, a gente não pode desistir de judicializar, de ir atrás dos nossos direitos. Trabalhar com neurodiversidade é muito difícil, a deficiência neurodiversa, a pessoa é muito difícil, são crianças, são pessoas, indivíduos, difíceis de se compreender, realmente é muito cansativo para quem trabalha com isso. Então, a necessidade de a gente ter um centro, da gente se fortalecer, da gente estar junto, a gente cria apoio, a gente cria coragem, a gente vê que não está sozinho. Muitas vezes não é só de um remédio que a gente precisa de colo, a gente precisa de escuta. Isso às vezes tem muito mais valor do que ir se entupir de remédio e não ter o que fazer. Então, o PAICA vem aí com essa proposta de acolher as crianças, dar oportunidade para quem realmente não tem condições hoje de custear um plano de saúde, de custear um médico particular. Mas para isso a gente ainda precisa muito do voluntariado, a gente precisa muito da força política, né, das políticas públicas que façam a roda girar, né, essa é a verdade. Então, agradeço a oportunidade de estar aqui, a oportunidade como mãe de poder falar um pouco do autismo, de poder falar um pouco como advogada dessas dificuldades, do coração, dar um pouquinho de calor nesse coraçãozinho aí de quem está morrendo de medo de que vai perder tudo e que Deus nos ajude também, porque a gente precisa dele aí como um pilar aí para a gente vencer tantos obstáculos que parece que coisas impensadas, quem diria que ia se mexer esse rol taxativo, virar taxativo, ninguém acreditava nessa mudança, mas estamos aí. Também estou à disposição, pode divulgar os contatos da gente para quem precisar. Obrigada, doutora Paula. A gente encerra aqui essa reunião. Agradecendo a Deus, né, que sempre traz luz, direção, né, e força, principalmente. Eu falo que reveste de força essas mães, essas famílias, né, para a gente continuar aí essa luta. Agradecer ao pessoal da TV Câmara, ao pessoal da segurança, do apoio às comissões, cerimonial, estão sempre aí também fazendo com que essas reuniões aconteçam. Muito obrigada a todos e uma excelente tarde. Encerrada a 5ª reunião da Comissão da Criança, Adolescente e Juventude, presidida pela vereadora Débora Palermo, que hoje discutiu os impactos do rol taxativo na saúde de crianças e adolescentes, a gente encerra, então, a nossa transmissão ao vivo por aqui. Lembrando que você pode conferir tudo o que aconteceu nessa reunião no youtube.com/TV Câmara Campinas e também no facebook.com/TV Câmara Campinas. E amanhã, no Jornal Câmara Notícias, um resumo do que foi essa discussão e essa explanação sobre esse tema aqui na comissão. Lembrando que logo mais, às 4h30 da tarde, acontece a reunião da Comissão de Administração Pública, que vai debater 2 projetos que tramitam na Câmara de Campinas. Continue com a nossa programação e logo mais, às 4h30, eu espero você. TV Câmara, Campinas.